Olha, fim de ensino médio é uma fase, né? Cheia de decisões, de escolhas e, claro, de uma pressão que parece que vem de todo lado. Mas e se as ferramentas mais importantes para lidar com isso tudo e, de quebra, construir um futuro bem legal já estivessem aí dentro? É sobre isso que a gente vai conversar. Sobre o poder do autoconhecimento e da tal da inteligência emocional. Essa imagem aqui, ela meio que resume tudo, né? A gente sente essa pressão vindo de todo lugar. É a pressão dos estudos, das expectativas da família, do tempo que parece que está voando. É uma mistura louca de empolgação com o que vem pela frente e, ao mesmo tempo, uma ansiedade gigante sobre as escolhas que precisam ser feitas. Ok, então vamos dar uma olhada mais de perto. De onde é que vem toda essa pressão? As fontes são várias, e entender isso já é o primeiro passo para a gente conseguir lidar com esse desafio. Bom, as fontes são muitas, né? Começa em casa, com aquela expectativa dos pais por nota alta, pela escolha de uma carreira de sucesso. E aí, a gente sai de casa e abre as redes sociais. E o que a gente vê? Aquela vitrine de vidas que parecem perfeitas, sabe? A galera postando rotinas de estudo incríveis, todo mundo parecendo ter tudo sob controle. O resultado disso? A gente acaba se comparando o tempo todo, e essa sensação pode ser, nossa, esmagadora. E o que é que essa avalanche toda de cobrança causa na gente? Uma confusão danada de emoções, né? É frustração, é ansiedade, aquele medo de decepcionar as pessoas, às vezes até um pouco de raiva ou inveja. E o ponto de virada aqui não é fingir que nada disso existe, mas sim aprender a encarar esses sentimentos de frente. Certo, então. Por onde a gente começa a navegar nesse mar de emoções? A resposta, por mais clichê que pareça, é olhando para dentro. O tal do autoconhecimento, que nada mais é do que entender a própria personalidade, é o nosso ponto de partida. E o mais legal da personalidade é que ela não é só um monte de características jogadas, sabe? Funciona mais como um sistema, tudo integrado. É como se os nossos traços fossem peças de um quebra-cabeça que se conectam e influenciam uns aos outros de um jeito que faz sentido. Entender como esse sistema funciona é o primeiro passo para se entender de verdade. E a personalidade tem umas características bem marcantes. Por exemplo, ela tem uma certa consistência, mas ao mesmo tempo ela não está escrita em pedra, sabe? A gente vai se desenvolvendo ao longo da vida. E ela é super individual, única. É uma mistura do que é biológico, do que é psicológico e das nossas experiências sociais. Conhecer esses pilares ajuda a gente a entender, poxa, por que eu reajo desse jeito? Beleza. A partir do momento que a gente começa a se entender melhor, a gente pode desenvolver uma habilidade que é simplesmente essencial e que vem direto daí. A famosa inteligência emocional. E quem fala muito sobre isso é o psicólogo Daniel Goleman, que é uma super referência no assunto. Ele diz uma coisa chave: inteligência emocional não é sobre não sentir as coisas, mas sim sobre o que a gente faz naquele espacinho de tempo entre sentir uma emoção e reagir. É nesse pequeno intervalo, que às vezes dura segundos, que a mágica acontece. Basicamente, o Goleman divide isso em dois pilares pessoais. O primeiro é o autoconhecimento, que é essa capacidade de olhar para dentro e falar, ok, o que eu estou sentindo agora é raiva, ou medo, ou frustração. É dar nome aos bois. E a partir daí vem o segundo pilar, que é a autogestão. É pegar essa consciência e usar para gerenciar as reações, ganhando mais autocontrole e confiança. Tá, a teoria é linda, faz todo sentido. Mas e na prática? Como é que a gente gerencia essas emoções no meio do caos de uma semana de provas ou, sei lá, numa treta nas redes sociais? Olha só essa cena, por exemplo. Ela é de um curta que mostra certinho o perigo de agir por impulso. O personagem simplesmente reage com base no que ele vê e sente ali na hora, e isso cria um mal-entendido gigantesco. A primeira emoção que bateu nele simplesmente cegou a visão dele para o que estava acontecendo de verdade. E vamos ser sinceros, isso acontece com a gente o tempo todo, né? Numa discussão online, numa briga na escola, ou até quando a gente interpreta uma mensagem de texto de um jeito totalmente errado. Aquela primeira emoção que sobe, raiva, frustração, ciúme, pode levar a gente a tirar conclusões completamente precipitadas se a gente não der aquela respirada funda. Então, existe um método bem prático para isso, em 3 passinhos. Pensa assim. Primeiro, pare. Só para. Respira e tenta identificar o que está sentindo. Segundo passo, reflita. Pensa um pouco sobre as emoções e os pensamentos que estão surgindo. E terceiro, observe. Olha para a situação de novo, mas agora com um novo olhar, sem aquela lente da emoção inicial. É simples, mas é uma simplicidade que é, nossa, muito poderosa. Ok, saber gerenciar as emoções é ótimo para a vida pessoal, mas por que isso é tão importante assim para o futuro profissional? Vamos dar uma olhada no impacto que isso tem na carreira. E se liga nesse número porque ele é bem impressionante.
58%, quase 60% do desempenho de um profissional no trabalho, segundo uma pesquisa da Talent Smart, não tem a ver com conhecimento técnico, mas sim com a inteligência emocional. É a habilidade de lidar com pressão, de trabalhar em equipe, de se comunicar. É isso que, no fim das contas, faz a diferença. E pode ter certeza que o mercado de trabalho já sacou isso. Pensa só, 3 em cada 4 líderes de contratação já dizem que a inteligência emocional é uma habilidade essencial. Na hora de contratar, eles procuram pessoas que mostram que têm autocontrole, que sabem se relacionar bem com os outros. No fim das contas, a jornada é essa. Entender e saber dar nome ao que a gente sente é uma ferramenta super poderosa. É o que transforma o caos de uma reação de impulso numa ação pensada, consciente, assertiva. É a grande diferença entre ser levado pelas emoções e usar elas a nosso favor. Então, para fechar, fica aqui uma reflexão. E se a gente parasse de ver as emoções como um problema, um obstáculo, e começasse a enxergar elas como pontes? Pontes que podem conectar a gente com quem a gente é de verdade, com as outras pessoas e, no fim do dia, com aquele futuro profissional que a gente tanto quer construir.